Uma boa noite a todos. Sintam-se muito bem acolhidos e recebidos nesse nosso momento de culto online. Hoje as leituras bíblicas são interessantíssimas. Elas trazem o Salmo do Senhor é meu pastor, o Salmo tão conhecido, Salmo 23, e o Evangelho fala de Jesus alimentando uma grande multidão, fazendo a multiplicação de pães e peixes. É bem interessante que esses dois textos relacionados nos mostram que Jesus se compadeceu daquelas pessoas. O texto até diz que ele viu elas como pareciam ovelhas sem pastor. Então Jesus se compadeceu da dificuldade que aquelas pessoas estavam passando e resolveu agir. Agiu milagrosamente, mostrando quem ele era, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso e também o verdadeiro pastor, que aparece no Salmo 23. Então vamos refletir sobre esses textos maravilhosos e o que eles têm a nos ensinar sobre Jesus e o que ele fez e faz por cada um de nós. Iniciamos este culto cantando o hino Bendito Jesus Divino Pastor. Façamos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos confessar os nossos pecados, usando também o hino 359 de nosso inário. Esse hino é baseado no Salmo 130. Esse salmo fala coisas assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? Nós, por nossos pecados, estamos nas profundezas. Se Deus olhar para quem realmente somos, não sobraria nada de nós. Mas a misericórdia de Deus em Cristo nos alcançou, e por isso, confiando no que Jesus Cristo fez por nós, podemos pedir perdão a Deus e receberemos. Cantemos o hino 359. Tremendo de Deus.
O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados e aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. E esse salmo que nós acabamos de cantar diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Amém. O salmo para este dia, como falado anteriormente, é o Salmo 23, um salmo tão conhecido e tão amado pelos cristãos. Essa é a segunda vez que nós lemos esse salmo no culto neste ano. A outra vez que nós lemos foi no 4º domingo de Páscoa, onde as leituras falavam de Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. No domingo de hoje, entretanto, Jesus é apresentado como aquele que tem poder para suprir as necessidades de suas ovelhas. O pastor leva as suas ovelhas a pastos verdejantes porque elas mesmas não conseguem alimento por si só. O pastor leva as suas ovelhas a águas de descanso porque as ovelhas sentem sede e não sabem onde encontrar a verdadeira água que sacia e refrigera a vida. O pastor guia as suas ovelhas pela vereda da justiça, porque por si só elas não têm direção. O pastor as protege com seu bordão e o seu cajado, porque elas são bastante indefesas. Quando a ovelha passa pelo vale da sombra da morte, o pastor Jesus é o único capaz de ajudar. Vamos ouvir a leitura do Salmo 23, tendo em mente essas questões do culto de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Oremos. Pai Celestial, apesar de não merecermos a Tua bondade, ainda assim atendes todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede-nos Teu Espírito Santo a fim de podermos reconhecer os Teus dons, dar graças por todos os Teus benefícios e Te servir com obediência voluntária. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cantemos o próximo hino.
A leitura do Antigo Testamento para nosso culto está registrado em Jeremias, capítulo 23, dos versículos 1 a 6. Neste trecho, Deus reprova e repreende os falsos profetas que havia entre seu povo. Deus os ameaça castigar e promete trazer de volta, resgatar o seu povo que estava disperso. Deus cuida de seu povo e ainda hoje não gosta de falsos pastores que existem por aí. No versículo final há uma profecia sobre Jesus, o Messias que com sua obra salvou toda a humanidade e unificou o povo de Deus. Jesus é o Rei prometido. Jeremias 23, 1 a 6. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo: ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que tens feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei, e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola está registrada em Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Efésios 2, 11 a 22. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção de que em Cristo somos apenas um povo. Todos os que creem em Cristo são o povo de Deus. Se antes pensavam que havia divisão entre circuncisos e incircuncisos, em Cristo isso não importa mais. Pela fé, ambos são um só povo redimido, unido com Deus e com os irmãos. Efésios 2, 11 a 22. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus.
acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Até aqui a leitura da epístola. Cantemos o hino Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Só
A leitura do Evangelho para este dia está registrada em Marcos, capítulo 6, 30 a 44. Marcos 6, 30 a 44. Onde está escrito: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Até aqui a leitura do Evangelho. Confessemos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Falta alguma
Boa noite, prezados irmãos, irmãs na fé, para este momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E este é o momento em que queremos meditar no Evangelho lido há pouco pelo estagiário Juan Faller, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Só para terem uma ideia, o relato da multiplicação de pães está registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É um relato extraordinário, um relato fantástico, talvez um dos textos dos evangelhos que muito tem nos marcado na nossa vida. Mas eu gostaria de iniciar esse momento trazendo o seguinte: quando nós estamos cansados e com esgotamento emocional, normalmente nós gostamos de ter a nossa vida em casa, e poderíamos até dizer assim, e não ser incomodado por outras pessoas. Por vezes achamos incômodo receber uma visita bem neste momento de cansaço e esgotamento emocional. E isto já tem acontecido. Quando estamos nessa situação, de repente alguém aperta a campainha da nossa casa, ou bate a porta, ou manda uma mensagem dizendo estou indo aí. A gente se sente bastante desconfortável, não gostaria de receber esta visita, mas ela veio e nós acabamos abrindo as portas. E por muitas vezes depois nós dizemos, olha, até foi bom essa visita nesse momento tão cansativo. De repente para muitos há até um certo ânimo. Dito isso, gostaria de afirmar de que Jesus, ele estava cansado. Poderíamos até dizer assim, também como ser humano, como nós, ele sentiu esgotamento. E para que não dizer até um esgotamento emocional, também os seus discípulos, que vieram, poderíamos dizer assim, de um estágio, porque andavam cidade em cidades pela Galileia, de 2 em 2, levando o ensinamento acerca do reino dos céus, acerca do Messias, Jesus Cristo. Também queriam fazer um relatório da sua experiência para com o Mestre Jesus. E o que Jesus faz? Os convida para um retiro no deserto, num local bem calmo, sereno, onde não há ninguém para atrapalhar. Isso era necessário, por vezes é necessário que tenhamos um recanto para descansar, desabafar e compartilhar experiências. E talvez havia assim uma angústia, um desejo muito grande dos discípulos contarem ao Mestre como foi a experiência desta evangelização na Galileia. E eles foram, tomaram o barco, atravessaram o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades. Na verdade não era mar, tanto é que esse lago, ele era muito mais profundo, um nível muito mais inferior do que o próprio mar. Na época havia muitos peixes, muitos pescadores, até discípulos foram profissionais nesse lago de Genezaré. Atravessaram e foram para o deserto. E qual não foi a surpresa? Ao chegar nesse local, a multidão já sabia que isso iria acontecer. Talvez no bom sentido, alguém tenha feito essa denúncia: olha, Jesus estará lá com seus discípulos.
E qual não foi a surpresa quando chegaram a esse lugar desértico para descanso, para reflexão, para compartilhamento de experiências? Uma grande multidão foi por terra, de muitos locais, de muitas cidades, vilarejos, para se encontrar novamente com Jesus. Por quê? Porque este povo sabia que Jesus operava milagres, curava, como ele já havia feito, e esta seria uma grande outra oportunidade. Mas aí aconteceu algo muito interessante que precisamos frisar aqui. Quando os discípulos viram e Jesus viu esta grande multidão, logo houve uma sugestão: mestre, despede esse povo, porque vai entardecer e eles precisam ir pelas cidades comprar algo para comer. Sabem qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus está no Evangelho de Mateus, que nos traz esse relato. Mateus capítulo 15, versículo 32. Jesus diz: não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos: eu não posso despedir esta grande multidão, porque podem desmaiar e cair de fome no chão. E é importante que se diga: para Jesus a motivação precede a ação. É importante dizer de novo: para Jesus, o Mestre, a motivação precede a ação. Jesus compadeceu-se desta grande multidão, como o próprio pastor Juan havia dito no início, na introdução desse culto, que parecia um grande rebanho de ovelhas sem pastor. Mas já os discípulos vieram com aquele discurso moralista, dizendo: mestre, despede, assim eles têm a oportunidade de encontrar um vilarejo, uma cidade e comprar algo para comer. Jesus não foge do problema. E é muito interessante que neste momento deve ter sido um tapa de luva nos discípulos com esta afirmação de Jesus que não ia despedir esta multidão. E aí acontece algo muito interessante. Jesus faz uma pergunta a um dos discípulos, e esse discípulo era Filipe. Jesus faz uma pergunta: Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Isso está escrito em João 6,5. Quando nós fazemos uma pergunta, é porque estamos querendo aprender. Não é verdade? Toda vez que você faz uma pergunta, a não ser que seja para insinuar algo, mas normalmente nós perguntamos para aprender. Mas com o Senhor é completamente diferente. Todas as vezes que o Senhor faz uma pergunta é para nos ensinar uma lição. E aí ele perguntou a Filipe: onde nós compraremos pão, Filipe? Uau! Lembrem, Antigo Testamento, quando Deus pergunta para Adão: onde estás, Adão? Depois de caírem em pecado, cometerem pecado. Esta pergunta era para ensinar-lhe Adão sobre a sua posição de culpabilidade e pecado, onde ele se encontrava. Quando Deus pergunta a Elias: que fazes aqui, Elias? Elias tinha se escondido numa rocha, com medo de também ser morto, porque muitos profetas haviam sido mortos pelo próprio povo judeu, haviam denegrido o templo de Deus, a imagem de Deus. E aí
Deus pede: saia, Elias, venha para fora desta caverna no deserto. Jesus estava confrontando a fé de Filipe, na verdade, para este crer no Deus que ali estava pronto para prover comida para a multidão. E André era outro discípulo. Ele se meteu no meio e disse assim, isso está em João, capítulo 6, versículo 9, nos chama muita atenção. João é o único que relata: olha, tem um menino aí, que tem aí um lanchinho, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí André até satirizou: mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? E Jesus disse para André: traga esses 5 pães e esses 3 peixinhos. E talvez a gente pode humanamente pensar, mas isso é besteira. O que 5 pães e 2 peixinhos vão fazer para uma grande multidão? E aliás, Filipe, que era muito bom em contas, quando Jesus disse para ele: onde compraremos pães? Ele já sabe o que é receita, o que é despesa. Ele diz o seguinte: nós não temos dinheiro para comprar pão para tanta gente. Seria no mínimo necessário 200 denários, sei lá, talvez hoje no nosso dinheiro aqui no Brasil, 8 a 9 mil reais. Seria necessário todo esse dinheiro e nós não temos. Aqui, Filipe foi calculista, ele calculou, ele era bom em contabilidade, não daria mesmo. Então Jesus disse assim: tragam esses pães e esses 2 peixinhos, tragam a mim. E aí aconteceu algo fantástico, extraordinário. Jesus mostrou a sua humildade, mostrou também a sua humanidade. Ele ergueu aqueles pães e aqueles 2 peixinhos ao céu e deu graças a Deus. Mas eu pergunto, não sei se você já pensou sobre isso, no momento em que Jesus ergueu os 5 pães e os 2 peixinhos, houve a multiplicação? Tenhamos que dizer que não. Porque aí Jesus distribuiu aos 12 discípulos aqueles mesmos pães, minguados, pequenos, e 2 peixinhos. Que constrangedor! E disse aos seus discípulos: agora vocês vão pegando os cestinhos aqui e vão distribuindo. Talvez eles pensaram: mano, mas distribuir o quê? Essas migalhas? Vão e distribuam. Imaginem se a multiplicação tivesse acontecido no exato momento que Jesus ergueu aos céus. Isso daria uma montanha de pães e peixes. E o milagre aconteceu no compartilhamento. Tanto é que os textos dizem que os discípulos deveriam pedir para o povo assentar-se à relva. Grupo de 50, grupo de 100. Parece aqui um piquenique para relaxar, sentar e depois se alimentar. E como diz o texto, até se fartar, até encher a barriga e dizer: olha, matei a fome. Que coisa fantástica! Para Jesus, a motivação precede a ação. Ele quis que esse povo fosse também alimentado. Ele já havia ensinado ao povo acerca do reino dos céus. Jesus olha as pessoas na sua integralidade.
ou seja, como nós o chamamos hoje, na psicologia moderna, na sociologia, preocupa-se com o psicobiosocial, a fome da alma, mas a fome também do estômago, a fome física. E Jesus compadeceu-se da multidão. Aliás, é o único que usa a expressão compadecer-se. Foi Jesus, ele ficou comovido, ele se compadeceu, ele teve uma compaixão, ele viu o sofrimento do povo como se fosse o seu próprio sofrimento. Ele colocou-se no lugar desta grande multidão, que aliás, na época a contagem era só de homens, era até poderíamos até dizer assim, um certo machismo, contava-se os homens e não contava-se as mulheres nem as crianças, mas estudiosos dizem que podia estar lá cerca de 15 mil pessoas, que foram alimentadas, que foram saciadas de sua fome. Jesus certa vez disse: eu sou o pão da vida. Ele nos alimenta. Mas quero aqui também destacar, no momento que todos estavam alimentados, Jesus pede que seja recolhido o que sobrou, e deu para encher 12 cestos de pão e peixe. E aliás, é bom que se diga, deve ter sido muito bom. Aliás, eu gosto muito. Antigamente, quando a gente era criança, até no café da manhã, a gente comia pão de milho, um trigo, e peixe frito. É uma delícia, parece que combina. E creio eu que aquele alimento deste menino deveria ser muito bem feito, quem sabe até pela sua própria mãe. Que alegria para esse menino ter podido disponibilizar essa merenda, e todos se fartaram. Poderíamos dizer assim, só por Deus mesmo. Deus é onipotente, onisciente, e Ele sabe tudo. Mas aqui eu queria destacar algo importante. Vocês sabiam que no Brasil, em nossa pátria, se desperdiça praticamente 30% da alimentação, da comida? Dizem os especialistas que isso daria mais ou menos 41 milhões de toneladas de comida que vai fora. E não é só na lavoura, não é só com o atravessador que leva, ou na loja onde se compra, no mercado, mas na tua e na minha própria geladeira. Por vezes compramos demais, exageramos, não mensuramos o necessário para comer e beber, e depois vai fora. E Jesus nos ensina aqui também a economia, a sabermos poupar, para que assim a comida possa ser distribuída entre todos. E aliás, no nosso próprio país, dizem as estatísticas que de 9 pessoas, uma passa fome. Uma passa fome. Para Jesus, se Ele estivesse aqui nos falando agora, Ele diria: não pode. Não é bom que alguém passe fome. E você sabe, meu irmão, minha irmã, como é delicioso, como é bom comer, como é bom beber, como é bom encher a barriga e se fortalecer e ter vigor para o dia a dia. E Jesus sabia disso na sua onisciência. E os próprios discípulos ignoraram e queriam que todos fossem embora. Mas queremos aqui terminar dizendo que Jesus aqui nos ensina uma lição muito grande. E a Bíblia no Antigo Testamento diz o seguinte: que Deus socorreu muitas pessoas no deserto de sua vida.
O Antigo Testamento fala muito sobre as pessoas que foram para o deserto. Por exemplo, Moisés. Uma vez ele viu um egípcio batendo num irmão hebreu, e ele olhou para os lados, não viu ninguém e matou esse egípcio, e ele fugiu para o deserto. E Deus vai lá e chama Moisés. E assim outros exemplos. Por exemplo, nós temos a história de Elias, que também com medo do seu irmão, ele está lá no deserto, acuado, e Deus vem a ele numa sarça ardente e chama para uma missão. Poderíamos dizer assim, que mais ou menos 1 ano e 5 meses nós nos encontramos num deserto, devido a essa pandemia, que nos causou tanto medo, atormento, luto, dores. Muitos que talvez estão aqui sintonizados nesta mensagem, tem alguém ou a si próprio passou por esse vírus tão tenebroso. Mas aí, no deserto da vida, há uma grande lição. Nós nos tornamos mais sensíveis, e aí Deus pode agir, Deus pode falar conosco, através da sua palavra, através da sua ação, pelos meios da graça, e nós podemos ter a oportunidade de ter uma comunhão mais íntima com Deus, exatamente no deserto da vida, como este povo passou, os próprios discípulos passaram, e como nós também por vezes passamos, o deserto de nossa vida, quando às vezes estamos num período de depressão, num período de enfermidade, num período de crise no seio da família, e aí sim, é esse momento sensível que Deus opera, e Ele está conosco, e Ele quer nos trazer quietude, descanso. Por isso, irmãos e irmãs, quero terminar aqui com as palavras dos lábios do Mestre Jesus, quando Ele falou no Evangelho de João 6,35, aliás, Jesus aqui dá uma resposta, e dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ora, ter fome é bom, porque logo logo a gente come. Ter sede é bom, porque logo a gente bebe água ou outro líquido. E quando Jesus aqui diz nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, é que Ele vem a nós de forma ininterrupta, de forma contínua, nos abastecendo espiritualmente, para que nós venhamos a ter saciedade espiritual em nossa vida e sermos pessoas felizes, fartas, e ao mesmo tempo podemos desta forma compartilhar virtudes cristãs, sermos cristãos de verdade e não fazer como os discípulos fizeram, manda embora, mas que nós também possamos aprender a lição de Jesus de nos compadecermos, de sermos mais solidários, amorosos, porque a fé está em nossos corações. Que Deus te conceda esta compaixão, esta fé, este amor, e especialmente que Ele possa continuamente lhe saciar a fome espiritual e a sede. Que assim seja. Amém. Convido-os neste momento para elevarmos nossos pensamentos a Deus em oração. Pai Celestial, Todo-Poderoso Deus, chegamos a Ti em adoração e louvor, por nos teres chamado antes da fundação do mundo para fazer parte do Teu reino. Nós te agradecemos muito. Pela riqueza da Tua graça através de Jesus Cristo, louvamos o Teu santo nome.
porque nos revelaste o mistério da tua vontade. Aceita a nossa gratidão e louvor. Confessamos que, embora nos tenhas destinado para ser teus filhos, através de Jesus Cristo, nem sempre vivemos como teus filhos. Fazemos pouco caso das muitas oportunidades que operas para levar a palavra da verdade e o conhecimento da salvação às outras pessoas. Pela nossa falta de zelo em tua casa, perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos o prometido Espírito Santo para que sejamos estimulados a ouvir a palavra da verdade e a viver de acordo com ela. Tendo sido redimidos pelo preço do sangue do teu Filho, concede que possamos valorizar este conhecimento e executar tua santa vontade. Faze-nos compartilhar teu evangelho com as pessoas do mundo inteiro. Preserva a liberdade religiosa que temos como teus filhos numa terra livre. Para este fim, abençoa os esforços das pessoas de bem para que mantenham nosso país livre. Ajuda-nos a praticar a liberdade religiosa, compartilhando os tesouros do teu evangelho com nossos concidadãos. Que os doentes possam sentir a tua mão restauradora, os solitários tua presença e os angustiados a tua paz. Protege-nos das forças do mal, a fim de nós podermos viver em paz. Concede paz à humanidade e ajuda-nos a viver em conformidade com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E queremos neste momento orar a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Assim nós, então, concluímos este culto online, que sempre vai pelo YouTube, desde o ano passado, quando entrou esse período da pandemia. Isso é para oportunizar membros também da nossa congregação e tantos outros a poderem ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus com hinos e cânticos de louvores, para que todos aqueles que não têm esta oportunidade de um culto presencial, e mesmo quem participa do culto presencial também gosta de, em casa, com sua família, estar sintonizados nesta comunhão com irmãos e irmãs na fé. Lembrando que amanhã, domingo, nós teremos o nosso culto presencial às 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde. Sempre lembrando que é necessário a sua inscrição pelo WhatsApp Celsião, porque ainda nós temos um número limitado de pessoas e membros a participar a cada culto. Que Deus esteja com vocês, com sua proteção, hoje e sempre. Amém.
oh, oh.